Fala, meus queridos, beleza? Minha garganta não está 100%, mas mesmo assim eu vou gravar a resolução da prova da Unicamp 2023, para quem fez a prova aí, ou para quem vai fazer numa outra ocasião, ano que vem, sei lá, ou qualquer outro ano aí. Pessoal, queria só dizer para você que a prova da Unicamp não tem nada a ver com a prova do Enem, tá? Então, se você não tirou a nota que você estava esperando na prova da Unicamp, fica de boa, não deixa sua moral cair não, porque o Enem é completamente diferente. Mesmo que você não tirou a nota que você estava esperando, no Enem você vai arrebentar, e eu tenho certeza disso daí. Tá joia? Então, nós vamos resolver a prova 2023. Eu vou resolver as provas Q e Y, tá? Só que todas as provas têm as mesmas questões. Se você tiver uma outra questão, uma outra prova aí, dá para você acompanhar na boa. Bom, esse texto aí eu vou usar nas questões 20 e 21. Ele diz o seguinte, a OMS recomenda que a ingestão de açúcares livres esteja abaixo de 5% da ingestão total de energia diária do nosso organismo. Como alternativa aos açúcares livres, tem-se intensificado o uso de adoçantes não nutritivos, como por exemplo sacarina, sucralose, estévia e aspartame. A própria OMS atualmente recomenda que adoçantes não sejam utilizados para controlar a massa corporal, pois não oferece benefício na redução da gordura corporal. Uma bebida muito consumida no cotidiano, o refrigerante, apresenta esses dois aspectos para os quais a OMS chama atenção. Os comuns têm cerca de 11 gramas de açúcar por cada 100 ml e os refrigerantes diets contêm adoçantes não nutritivos. Legal? Pessoal, na questão 20 tem um gráfico, né? E ele faz uma série de questionamentos aqui. Bom, o gráfico é o seguinte, a seguir, o gráfico apresenta consumo médio de refrigerante por habitante por ano, de 2010 a 2021 no Brasil. Tá? Então, o número de litros de refrigerante por habitante por ano que é consumido no Brasil. Bom, eu vou resolver o exercício e vou ter que comparar com esse gráfico. Então eu preciso calcular o volume, né, quantos litros de refrigerante cada habitante consome por ano. Beleza? É o que o gráfico nos mostra. Aqui embaixo ele coloca dois dados. Primeiro, ingestão total de energia diária para adultos, 8.400 kJ. É o que a OMS recomenda. E a energia por grama de açúcar, 16,5 kJ. Aí ele fala assim, de acordo com as informações do gráfico e do texto 1, pode-se afirmar que a média de consumo diário de açúcar por habitante para cada ano. Então, moçada, eu vou ter que calcular, a média de consumo diário de açúcar por habitante para cada ano. Só que é o seguinte, o gráfico ele me dá volume, né, litros de refrigerante por habitante por ano. Então é isso daqui que eu vou procurar, porque o que eu encontrar eu vou comparar com esse gráfico aqui, tá bom? Bom, então vamos juntos fazer a resolução aqui, pessoal. Bom, seguinte, ele disse que a energia recomendada diária é 8.400 kJ, tá certo? Isso daqui é o que ele falou que a gente tem que ingerir por dia. Tá aqui embaixo, 8.400 kJ de energia diária por adulto. Legal? Bom, essa energia é o total que eu preciso consumir por dia. Então isso corresponde a 100% do que eu posso ingerir. Você lembra que ele disse que o açúcar não pode passar de 5% desse valor? Então dá para eu descobrir qual é a energia máxima de açúcar que eu posso consumir por dia.
Pessoal, a energia máxima de açúcar que eu posso consumir por dia, né, multiplica cruzado aqui, já fiz a continha, dá 420 quilojoules por dia. Legal? Então eu não posso ultrapassar 420 quilojoules por dia de energia, né, devido ao açúcar. Tá legal? Bom, o que mais que ele fala? Ele fala pra gente que 1 grama de açúcar, tá no texto, pessoal, 1 grama de açúcar tem uma energia 16,5 quilojoules. Tá certo? Tá aqui, ó. Olha lá embaixo, né? Aqui embaixo, ó, a gente tem a energia que ele falou em 1 grama de açúcar. Tá aqui, ó. Beleza? Pessoal, agora me ajuda aqui, por favor, ó. Em cada grama de açúcar eu tenho 16,5 quilojoules, né? Eu não posso ultrapassar 420 kJ por dia. Então a massa de açúcar no máximo que eu posso ingerir, eu vou chamar de massa de açúcar. Essa massa de açúcar máxima por dia, eu já fiz a continha também, dá 25,45 gramas. Certo? Essa é a massa máxima de açúcar que eu posso consumir por dia. De boa até agora? Agora é o seguinte, ó. Ele também fala no texto que 100 ml de refrigerante, pessoal, tem 11 gramas de açúcar. Ele fala isso, certo? 11 gramas de açúcar. Legal? Só que é o seguinte, ó. Eu não posso consumir mais que 25,45 gramas de açúcar. Então aqui eu vou descobrir o volume de refrigerante que eu posso consumir no máximo por dia. Isso aqui é por dia. Já fiz essa continha também, pessoal. Deu 231,4 ml por dia. Certinho? Então esse aqui é o máximo de refrigerante que eu posso consumir por dia, segundo a Organização Mundial da Saúde. Bom, agora é o seguinte, eu vou transformar isso daí em volume por ano. O volume que eu posso tomar de refrigerante por ano é 365, né, dias por ano, vezes o máximo que eu posso tomar por dia, 231,4 ml. Beleza? Então o volume de refrigerante que eu posso tomar no máximo em um ano, já fiz essa continha aqui, ó, dá 83.300 ml, tá? Ou seja, 83,3 litros. Então essa daqui, esse aqui é o volume máximo de refrigerante que eu posso tomar por ano, ok? Agora, eu vou lá no gráfico, ó, vou voltar lá no gráfico, dá uma olhadinha, pessoal, ó. Em 2010, tomava-se no Brasil 90 litros por habitante por ano, tá? E depois você nota que dá uma caidinha, tá? Hoje, por exemplo, ó, 2021, está em torno de 60 litros por habitante por ano. Então ela começou acima do que a Organização Mundial da Saúde preconiza, tá? Só que ela tem diminuído. Então a resposta certa, olha aqui, ó, letra C, foi superior, porém, mais recentemente, tornou-se inferior à recomendada pela Organização Mundial da Saúde, o que pode indicar uma melhora na conscientização dos habitantes, tá? Então a resposta certa para o exercício de número 20, letra C, tá ok? Pessoal, agora o exercício 21 ainda é nessa linha aí. Ele diz assim, ó,
A resposta glicêmica é a curva da concentração de glicose em função do tempo no sangue. Ela é utilizada como uma forma de classificar os alimentos com base em seu potencial de elevar a glicose, açúcar no sangue. Pesquisadores da Universidade Johns Hopkins, Estados Unidos, testaram os efeitos de 4 adoçantes na resposta glicêmica de indivíduos saudáveis. Cada grupo foi exposto a uma condição conforme a figura ao lado, acompanhando-se a resposta glicêmica. Com base nas informações da figura e do texto 1, pode-se concluir que a preocupação da OMS quanto ao uso de adoçantes não nutritivos. Pessoal, dá uma olhadinha aqui, ó. Ele colocou aqui, ó, o primeiro adoçante, a sacarina, depois ele colocou a sucralose, estévia, aspartame, tá? Aqui ele colocou o veículo, ou seja, o que está sendo juntado com o adoçante, e aqui ele tem o gráfico de controle. Se você observar, quando a gente usa só o veículo, sem os adoçantes, o controle ele bate com o aspartame, ó, igualzinho, e bate com estévia. Só que com a sacarina e a sucralose, né, a gente tem um pico na concentração de açúcar no sangue, tá? Então esses dois adoçantes aqui, ó, a sacarina e a sucralose, eles saem do controle. Esses dois aqui estão dentro, né? Mesmo só com o veículo, o gráfico é o mesmo, mas os dois primeiros, sacarina e a sucralose, elas têm um pico. Então a gente vai procurar uma resposta aí. Ó, a comunicação da organização precisaria ser complementada com um alerta sobre o risco aumentado de diabetes tipo 2, pois os adoçantes provocam o aparecimento de glicose no sangue. A gente viu que esses dois aqui, né, ó, a estévia e o aspartame, eles não fazem isso. Então, nem todos. Não precisa ser complementada. Galera, não precisa ser complementada. A gente já sabe que está errado, né? Se tem um problema com dois adoçantes, a comunicação ela tem que ser complementada. Aqui ele fala de novo que não precisa ser complementada, eu vou descartar. Olha na letra D. Precisaria ser complementada com um alerta sobre um risco aumentado de diabetes tipo 2, pois dois adoçantes provocam o aumento da glicose no sangue. Perfeito, ó. A sacarina e a sucralose, elas causam esse aumento do açúcar no sangue. Então a resposta certa é a letra D para esse exercício aí. O exercício de número 22 ainda é sobre o refrigerante, tá? Ó, um refrigerante comum é uma formulação de vários ingredientes: açúcar, 11 gramas por cml que ele já tinha dado, água, 88 gramas por cml, componentes majoritários. Além de acidulantes, antioxidantes, conservantes, adoçantes e CO2, componentes em pequenas quantidades. Aí ele fala assim, ó, o acidulante, pessoal, ó, o acidulante tem como finalidade regular a doçura do açúcar, realçar o paladar e reduzir o pH do refrigerante, que deve estar entre 2,7 e 3,5. Assim, para se usar uma pequena massa de acidulante, ele quer usar uma pequena massa de acidulante que proporcione a redução do pH para o valor desejado, a massa molar do acidulante deve ser. Galera, a gente sabe que o número de mols de uma substância é a massa sobre a massa molar, ok? Bom, eu preciso ter um certo número de mols de acidulante para baixar para o pH que eu quero, ok? Eu tenho que ter um certo número de mols. Só que ele quer usar uma massa pequena. Olha lá, ó. Para se usar uma pequena massa, meus queridos, se eu vou usar uma massa pequena, para eu ter o número de mols que faça o que eu quero fazer, eu vou ter que usar uma massa molar pequena. Tá certo? Ó,
Se a massa molar for grande, você vai ter poucos mols do acidulante. O número de mols e a massa molar são inversamente proporcionais. Como você está usando uma massa pequena, você tem que usar uma massa molar pequena também para o número de mols ser grande, para você ter muitos mols, para você ter muitas moléculas e você poder chegar nesse pH que ele quer aí. Tá ok? Então a massa molar tem que ser pequena. Agora ele está falando do pKa. Bom, todo mundo lembra que o pKa é igual a menos o log do Ka. Gente, o que nós aprendemos? Quando o Ka é alto, o ácido é forte, ok? Só que no pKa tem esse sinal negativo aqui, legal? Então, se o ácido é forte, como tem esse sinal negativo, o pH dele é pequeno, tá? Então, quanto maior a força do ácido, menor o pKa dele. Joinha? Bom, eu preciso reduzir o pH do refrigerante. Beleza? Gente, para eu reduzir o pH do refrigerante, eu vou ter que colocar um ácido mais forte que o ácido carbônico que tem aí. Beleza? Então ele vai ter que ter um pKa, tá, abaixo da faixa de pH do refrigerante. Então a resposta correta aqui é a letra A. Beleza? Pequena massa molar e o pKa deve estar abaixo da faixa de pH do refrigerante. Pessoal, a questão de número 23 sai um pouquinho do açúcar e é essa questão aqui, ó. O mau gerenciamento da produção das baterias automotivas chumbo ácido e de sua reciclagem após uso pode ocasionar contaminação do meio ambiente e de pessoas. Para minimizar esses problemas, a indústria pode levar em conta a hierarquia de resíduos, uma ordem de preferência nas ações de combate à contaminação. A figura a seguir, incompleta, mostra duas ações possíveis dessa hierarquia. Para minimizar os problemas, as ações a serem adotadas em ordem de preferência e considerando a direcionalidade indicada na figura seriam. Então a gente aqui em cima vai ter a ação mais indicada e lá no finalzinho a ação menos indicada. Galera, a ação mais indicada na hierarquia, né, do tratamento de resíduo é você fazer a prevenção, é você não gerar resíduos nocivos. Então lá em cima da hierarquia, a primeira coisa que eu devo pensar é prevenir, ok? Então eu já descarto a letra A e a letra C, ou é a letra B ou é a letra D de dado, legal? Depois da prevenção vem o reuso, tá? Você reutilizar para o mesmo fim. Aí depois, pessoal, viria a reciclagem. Você pega esses resíduos e vai produzir novas substâncias, tá? Depois da reciclagem, a gente tem a recuperação. E por fim, a gente vai fazer o descarte de tudo que sobrou. O descarte adequado é a ação mínima, é a última coisa que você deve fazer. Primeiro você previne, depois você reutiliza se for necessário, depois você recicla, depois você recupera e no fim de tudo você faz o descarte adequado. Então a resposta certa para esse exercício, pessoal, seria a letra D, ok? Bom, o próximo exercício é o exercício de cálculo estequiométrico, né? Eu acho que esse exercício deu um pouquinho mais de trabalho para o aluno, mas a gente vai fazer aqui na boa, sem muito problema. O negócio é o seguinte, ó, ele falou assim, questão de número 24. No início de 2023, um grupo de pesquisadores estudou o desenvolvimento de uma poliamina sólida contendo cobre, capaz de adsorver CO2. Adsorver significa grudar na superfície, tá? Adsorver CO2 na fase gasosa e em baixas concentrações.
A figura ao lado mostra o esquema de adsorção com a representação do sólido. Joinha aqui, ó. A adsorção acontece na superfície do sólido, na poliamina. Aí ele fala assim, ó, de acordo com os autores do estudo, 1 kg de poliamina contendo cobre é capaz de adsorver até 5 mols de CO2, uma quantidade bem superior ao que se conhece até então. Com base nessas informações, pode-se concluir que a porcentagem em massa de cobre no sólido é cerca de... Aí ele faz uma outra pergunta depois aí, mas vamos primeiro calcular essa massa, porcentagem em massa de cobre. Pessoal, então vamos ver se eu consigo começar a fazer aqui embaixo. É o seguinte, ó, eu tenho uma massa, tá? Eu tenho uma massa de... Cadê? Aqui, ó. Eu tenho uma massa da poliamina. Essa massa aqui, ele disse que é 1 kg. 1 kg. A massa da poliamina que ele está trabalhando, 1 kg. Ele falou que contém cobre e é capaz de adsorver até 5 mols de CO2. Pessoal, se você der uma olhadinha aqui nas equações que ele colocou, ó, o CO2 está entrando, ele vai se juntar com a poliamina e vai produzir esse outro composto aqui. Dá para você observar que o CO2 ele juntou com essa hidroxila e formou o bicarbonato, tá vendo? E outro CO2 se juntou com a outra hidroxila e formou outro bicarbonato. Galera, então dá para saber a proporção aqui, ó. Dá para saber a proporção em que o CO2 reage com a poliamina, tá? Então nós temos aqui, ó, 2 mols de CO2 para 1 mol da poliamina, tá? Ó, um CO2 veio aqui, o outro CO2 veio aqui. Então a proporção é de 2 mols para 1 mol. Então vou escrever aqui embaixo, ó, 2 mols de CO2, ele reage com 1 mol da poliamina, beleza? Só que ele falou no texto que 1 kg dessa poliamina aí, pessoal, ó, 1 kg pode absorver até 5 mols de CO2. Bom, se pode absorver 5 mols de CO2, significa que você vai ter N mols da poliamina, tá? Esse N aqui vai dar 2,5, né? Fazendo a regrinha de 3 aí, 2,5 mol de poliamina. Ou seja, em 1 kg, tá? Eu tenho 2,5 mol de poliamina. Legal? Agora, pessoal, dá uma olhadinha aqui, por favor, ó. Eu tenho, para cada mol de aqui, ó, dá uma olhadinha, ó, para cada mol de poliamina, eu tenho só um cobre, ó, em cada fórmula de poliamina eu tenho só um cobre. De boa? Então eu posso escrever assim, ó, 1 mol de poliamina, e eu tenho 1 mol de cobre. Cada fórmula só tem um cobre. Beleza? Aqui eu vou deixar mol mesmo, ó. 1 mol de poliamina, a massa 63,5 gramas. Legal? Só que a gente viu, olha lá, ó, a gente viu que tem 2,5 mol de poliamina, tá? Nessa massa aqui eu tenho 2,5 mol de poliamina. Joinha? Bom, então é o seguinte, eu vou ter que colocar aqui, ó, 2,5 mol de poliamina, ó. 2,5 mol de poliamina. Isso daí
vai me dar uma massa de cobre que eu vou chamar de M. Pessoal, essa massa de cobre aqui, eu já fiz previamente, deixa eu dar uma olhadinha aqui, carará, 158,75 gramas, tá certo? Só que é o seguinte, ó, essa massa de cobre aqui é a massa em 1 quilo lá da poliamina. Então, 1 quilo, ou seja, 1000 gramas, vai ser 100% da massa, tá? Só que ele quer apenas a porcentagem em massa do cobre. Pessoal, qual é a massa que eu tenho de cobre? 158,75 gramas. Então, a porcentagem em massa de cobre vai ser 15,875, aproximadamente 16%. Tá certo? Bom, a outra pergunta que ele faz é o seguinte, ó, 1 quilo de sólido é capaz de, ele colocou absorver, mas é adsorver, viu? Aí tem duas respostas, tem 110 gramas de gás carbônico e tem 220 gramas de gás carbônico. Pessoal, ele não falou que 1 quilo de poliamina consegue adsorver 5 mols de CO2, não falou isso? Então eu vou ter que transformar esses 5 mols aqui em massa, tá? Isso é uma coisa facinha que todo mundo sabe fazer. Joia? Então vamos lá, ó. O número de mols, gente, dá para fazer por regra de 3 ou dá para fazer usando a formulinha, viu? É a massa sobre a massa molar, tá? Então a massa vai ser o número de mols vezes a massa molar. Ele disse que consegue adsorver 5 mols. A massa molar do CO2, 44 gramas por mol. Então a massa vai dar 220 gramas de CO2. Se você voltar nas alternativas, a letra correta vai ser a letra C. Tá? A porcentagem de massa do cobre é 16% e a massa de CO2 que consegue adsorver 220 gramas. Legal? Pessoal, esse outro exercício aqui, achei ele sim relativamente tranquilo. Ele fala assim, ó, algumas baterias transformam certas substâncias em outras, gerando energia elétrica. Né? A gente já estudou isso, reação espontânea. Isso permite, por exemplo, o funcionamento de equipamentos tendo como base essa energia. O equipamento inteiro, né? Um carro elétrico, ele funciona, né? Através da energia elétrica. Ou auxilia no funcionamento de equipamentos, por exemplo, carro de combustão interna. Ele não funciona totalmente com energia elétrica, mas tem equipamento dentro dele que funciona com energia elétrica. É por isso que os carros elétricos precisam se abastecer de energia elétrica de tempos em tempos. E os de combustão, não. Né? Já que a bateria desses últimos, motor a combustão, os que a gente tem aí, é carregado durante o funcionamento. Na descarga da bateria, 2 comportamentos são importantes. A curva de tensão, que está aqui na figura A, tá? E o ciclo de vida, que está aqui na figura B. Sendo esse último, a quantidade de vezes que a bateria pode ser recarregada em função da profundidade de sua descarga. Legal? Aí, eu deixei o gráfico aqui perto para a gente ler. Ele fala assim, ó, levando-se em consideração essas informações, seria a propriedade escolher para equipar um carro. Letra A. Gente, para equipar um carro elétrico, uma bateria, seria apropriado usar a bateria característica da curva Y. Gente, errado. Ó. A curva Y, ela tem a tensão caindo muito rapidamente, tá vendo? Ó, com metade da carga aqui, a tensão já caiu quase pela metade, tá? Então a curva para carro elétrico seria a curva X, ó. A tensão, ela quase não tem uma variação. Lá no finalzinho que ela vai começar a cair. Depois de 90% de uso aqui, que a tensão começa a cair.
Então, para carro elétrico, como eu preciso da tensão, né, eu vou ter que usar a curva X. Então, eu já tiro a letra A, tá certo? Aí, na letra B, o elétrico usaria a curva X, isso. E da curva 1. Galera, olha para mim aqui, ó. A curva 1, ela mostra ciclos de vida. E veja que a curva 1, ela tem muito mais ciclos de vida do que a curva 2. Lembrando que esse ciclo de vida aqui é a quantidade de vezes que a bateria pode ser recarregada. Então, a gente na curva 1 pode recarregar a bateria muito mais vezes do que na curva 2. Tá certo? Então, ó, o carro elétrico seria apropriado à curva X. Beleza? Ela quase não tem uma caída de tensão durante a descarga. Ok? E a gente usaria também a curva 1, porque tem muito mais ciclos de vida, tá? E para o carro 2 de combustão interna, qualquer um serviria. Por quê? Porque ele recarrega, tá? A energia que ele usa durante o funcionamento, ele recarrega essa energia. Então a resposta certa para esse exercício pessoal seria a letra B de bola. Tranquilo? Galera, chegamos na última questão de química, questão de número 26. Na verdade, tem muita química aqui não, tá? É mais interpretação de gráfico mesmo. Ele diz o seguinte, ó. Um grupo de pesquisadores estudou a atividade antibacteriana em ação sobre duas bactérias, a saber, Escherichia coli e Staphylococcus aureus, da curcumina livre e da curcumina combinada com octarginina. Então ele tratou as duas bactérias, né, com curcumina livre e com curcumina combinada com octarginina. Os pesquisadores observaram que a curcumina livre apresenta atividade antibacteriana frente a uma das bactérias. Então a curcumina livre, ela mata só uma das bactérias. Na forma combinada, a curcumina foi mais eficiente em comparação com a livre no combate aos dois micro-organismos. Então a livre mata só um, a combinada mata os dois e é mais eficiente do que a livre. Tendo em vista essas informações, os gráficos que melhor representam os resultados do estudo são os seguintes. Pessoal, aqui nós temos um izinho que representa a bactéria coli. E esse 2izinho, a bactéria aureus. Tá? A bolinha cheia, escura, é a curcumina livre. E a bolinha vazada, né, esse pontinho branco no meio dela, é a curcumina combinada com octarginina. Você deve lembrar que a curcumina livre mata só uma, a curcumina combinada mata as duas e é mais eficiente. Tá ok? Bom, tem aqui esse izinho que representa a coli e o 2izinho que representa a aureus. Então o gráfico da esquerda é a coli, Escherichia coli, e o da direita, aureus. Tá legal? Pessoal, ele falou que a curcumina combinada com octarginina, ela mata as duas, ela tem eficiência na duas, mata as duas. Então, quando eu uso essa curcumina combinada, eu tenho que ter 0 de sobrevivência, não sobra nada. Se você olhar na letra C, ó, eu estou usando a vazada, a curcumina combinada, e eu estou tendo 100% de sobrevivência. Não, isso é impossível. Ela mata as duas bactérias. Então a letra C eu já posso descartar. A letra D é a mesma coisa. Ó, eu estou usando a vazada, né, e está com 100% de sobrevivência. Isso daqui não pode também, eu já posso retirar. Então ou é a letra A ou é a letra B. Vamos ver se está coerente. Essa bolinha cheia aqui é a curcumina livre. Quando a gente usa na coli, tem 100% de sobrevivência. Pessoal, normal, beleza. Porque ele disse que ela tem ação sobre uma delas. Então, como a coli sobrevive com a curcumina livre ela mata
o Staphylococcus aureus, tá certo? E quando eu uso na coli, a vazada, né, que é a curcumina combinada, aí eu não tenho nada de sobrevivência, ela mata, beleza? Agora vamos para a segunda bactéria. As duas matam, né? Ok? Só que se você der uma olhada, a vazada, ela tem um resultado melhor, ó. Quando termina a ação aqui, você tem quase 0 de sobrevivência. E a livre, ela ainda tem um pouquinho. Então dá pra gente ver que essa de baixo aqui, que é a curcumina combinada, ela é mais eficiente. E foi justamente isso que ele falou no texto. A combinada é mais eficiente. Então a gente fica com a resposta A para esse exercício. Tá legal? Galera, então é o seguinte, ó. Essa daí foi a resolução, tá? A resolução, eu espero que ajude. É legal você ver essa resolução, porque de repente pode até te ajudar na prova do Enem que vai acontecer aí nos próximos dias. Um abraço, tudo de bom.